partir de agora você verá uma série de programas que tratam da avaliação realizada pela enfermeira na sua prática clínica para assistir pacientes portadores de diferentes doenças. O objetivo é obter informações que favoreçam o julgamento clínico da enfermeira. Os conteúdos foram orientados por docentes, enfermeiras e alunos de pós-graduação no Departamento de Enfermagem da Unifesp-EPM. Ao todo, serão 8 programas que abordam vários tipos de procedimentos: entrevista e exame físico geral, cabeça e pescoço, aparelho respiratório, aparelho cardiovascular, abdômen, órgãos genitais e aparelho locomotor. Neste primeiro programa da série, veremos como realizar em um paciente a entrevista e o exame físico geral. A entrevista e o exame físico minucioso são de grande importância na coleta de dados do cliente. A obtenção e análise de dados através das queixas e dos sinais encontrados no paciente nos possibilitam identificar a situação clínica do paciente. Ao coletar dados de um cliente, você deve se perguntar sempre: de quem, para quê e como estou coletando esses dados? Quais os instrumentais que devo utilizar para coletá-los? Qual é o modo correto de coletá-los e quais medidas devo obter com essa coleta? Qual o método propedêutico que devo empregar? Quais os dados devo coletar? Onde registrá-los? O que fazer com estes dados coletados? O método que a enfermeira utiliza para cuidar do seu paciente de forma crítica, sistematizada e organizada é o processo de enfermagem. As suas fases são coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento da assistência, implementação e avaliação. A fase de coleta de dados, também chamada histórico de enfermagem, é realizada através da entrevista e do exame físico que você aprenderá nesta série de vídeos. A enfermagem tem como objetivo a assistência ao ser humano. Esta assistência principalmente nas suas experiências relacionadas à saúde e à doença. Para exercer sua ação, o enfermeiro, a enfermeira tem que ter capacidade de observação, de interação e de tomada de decisões. Essas tomadas de decisões, os enfermeiros as fazem baseadas em modelos teóricos conceituais, retirados de ciências básicas e de conhecimentos elaborados próprios da enfermagem. Para a ação no processo de enfermagem, ele tem que ter um referencial teórico, modelo conceitual em que basear todas as etapas do processo de enfermagem. Nosso programa abre explicando o que é a entrevista compreensiva. A entrevista compreensiva propicia a compreensão de como é a pessoa, como ela encara o processo saúde-doença, quais são suas perspectivas de cuidado e como ela pode participar do plano de cuidados que será estabelecido pela enfermeira e cliente. Estou bem. Maria, é importante que a senhora fale dos seus sentimentos, das suas preocupações, para que a sua estada aqui conosco seja menos estressante. Esse seu tudo bem não me pareceu muito bem. A senhora está preocupada com alguma coisa? Exige certas habilidades da enfermeira, tais como saber ouvir e entender, saber explorar os dados que o cliente traz sem invadir seu espaço pessoal, demonstrar interesse e conhecimento, ser receptivo, estabelecer comunicação com o cliente para que ele se sinta à vontade em responder perguntas. Individualizada, a entrevista compreensiva utiliza os recursos da comunicação verbal e da não verbal e possibilita esclarecimentos de ambas as partes para a validação do que está sendo dito. Além disso, se essa interação inicial for positiva, o exame físico poderá ser realizado num clima de confiança e familiaridade. É importante que a estudante de enfermagem experiencie oportunidades de entrevistar o paciente junto aos familiares. Ela vai perceber que nessas situações ela consegue colher alguns dados importantes que auxiliarão na construção de um planejamento de assistência de enfermagem mais rico e individualizado. Além disso, essa situação ajuda a preservar a unidade familiar. A ação da enfermeira consiste em cuidar do paciente integralmente.
usando procedimentos específicos que são sempre intermediados pela relação interpessoal. Está previsto que o cuidado integral atenda às necessidades tanto físicas quanto as emocionais emergentes do paciente, que são decorrentes da internação e do adoecer. Para sistematizar a assistência de enfermagem ao paciente, a enfermeira, assim, estará também avaliando as condições emocionais e, para isto, centrará a atenção sobre o nível de ansiedade, os dados referentes a si mesmo em relação à autoimagem, ao autoconceito, à autoestima, ao nível de esperança, à própria identidade e à viabilidade do projeto vital. Ainda, a enfermeira deverá estar atenta quanto ao sentimento de pesar, de solidão, à interação social, à adaptação à realidade, ao uso de estratégias defensivas, à síndrome de estresse, ao potencial suicida e à manifestação de conduta auto- ou heteroagressiva. A enfermeira, ao examinar o paciente e avaliar as condições emocionais, usando a entrevista compreensiva, terá subsídios para estabelecer o diagnóstico de enfermagem e propor intervenções, visando otimizar a assistência integral ao paciente. Para realizar o exame físico, a enfermeira utiliza os seus órgãos dos sentidos, juntamente com instrumentos próprios. É necessário que a examinadora reconheça os sinais clínicos através dos recursos da semiologia, que são inspeção, palpação, percussão e ausculta. O exame físico divide-se em exame físico geral e específico dos sistemas. O exame físico geral revela o paciente externamente. A avaliação é feita por meio da inspeção e, em algumas situações, da palpação. A primeira avaliação que é feita do paciente visa obter informações sobre o seu estado geral. Isso é feito avaliando a repercussão a partir da resposta do indivíduo à doença. É importante saber se houve perda da força muscular, perda de peso e qual é o estado psíquico do paciente. Feito isso, o estado geral do paciente é avaliado entre bom, regular e mal. O tipo morfológico é outro aspecto que deve ser avaliado porque muitas patologias estão associadas a ele. O tipo morfológico pode ser brevilíneo, normolíneo, longilíneo. O procedimento deve ser o seguinte: preferencialmente colocamos o indivíduo em pé para realizar corretamente a avaliação. Em seguida, fazemos a relação do pescoço, braços, ossos frontais, mãos e dedos. O próximo passo é realizar a medida dos dados antropométricos. Os dados de peso e altura contribuem para a avaliação do estado nutricional do paciente.